Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão. Vamos para a nossa quinta aula online de língua portuguesa, ou melhor, de português, da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Vocês podem estar tirando todas as dúvidas pelo número que está aqui logo no início do vídeo, certo? E vamos para a nossa aula de hoje. O tema de hoje será o mundo do trabalho. Vamos trabalhar singular e plural. O mundo do trabalho. Você já parou para se perguntar quais são as perspectivas para se conseguir um bom trabalho? Já se perguntou como se encontra o mundo do trabalho, os brasileiros e o mundo do trabalho? Então, há uma relação muito forte quando se diz empregos, certo? E quanto ao buscar um emprego, certo? Como relacionar os brasileiros e o mundo do trabalho com as palavras singular e plural? Observe a temática. A temática traz algumas palavras terminadas em S e outras palavras que não têm S, certo? Quando falamos em plural, falamos de várias coisas, mais de uma coisa. Então, as palavras terminadas em S, nós podemos dizer que, na maioria das vezes, elas estão no plural. E algumas palavras que não estão terminadas em S, nós podemos dizer também que elas estão no singular. Como no título, os brasileiros e o mundo do trabalho, nós temos os e brasileiros, que terminam em S, podemos dizer que estão no plural. E o mundo do trabalho estão no singular, porque não tem o S no final. Beleza? Singular e plural. Quando falamos no mundo do trabalho, surge uma preocupação muito grande nas nossas mentes, até porque não é tão fácil assim para se conseguir um trabalho. E o mundo do trabalho traz uma preocupação mediante as dificuldades ou as situações vivenciadas por cada um de nós. Temos uma representação aqui no vídeo que vocês podem estar visualizando, que é de um quebra-cabeça. Nós podemos dizer que cada um de nós é uma peça desse quebra-cabeça. E para que esse quebra-cabeça venha a ser montado, precisamos estar preparado, escolher bem, nos preparar, né, para exercer o mundo do trabalho e encaixar certinho esse quebra-cabeça para que a gente venha a se desenvolver bem diante do mundo do trabalho, certo? E o singular e o plural, nós podemos dizer que o singular é uma peça do quebra-cabeça e o plural são várias peças desse quebra-cabeça que estão tentando se encaixar para voltar a ser singular, que é formando um único quebra-cabeça, ou seja, resolvendo diversos problemas, encontrando a solução, ok? Quando eu falo pessoas, eu estou falando no plural. Quando eu falo uma vaga, eu estou no singular. E qual é a relação de pessoas com uma vaga? Veja só, observe que no mundo do trabalho, seja qual for o trabalho, nós temos diversas pessoas em busca de uma oportunidade. Então, existe apenas uma vaga, porém, diversas pessoas batalhando para conseguir essa vaga. Então, é importante que você esteja preparado, esteja cada dia mais se preparando dentro da sua profissão para se manter-se no mercado de trabalho e o mundo do trabalho seja bom para você, certo? Porque são diversas pessoas, melhor dizendo, no plural, buscando essa uma vaga que hoje é sua ou pode ser sua um dia, certo? Singular e plural. Vamos conhecer por conceito o que significa cada um deles. Quando eu falo a borboleta, eu estou falando que é singular. Por que singular? Porque indica um só ser ou um elemento, certo? Agora, quando eu falo as borboletas, eu digo que essa frase é plural. E por que é plural? Porque indica mais de um ser ou mais de um elemento. Ou seja,
tem aquela ideia do S. As, estou dizendo que é mais de uma. Borboletas, estou dizendo também que é mais de uma borboleta. Quantas borboletas são? Aí a gente não precisa especificar que são 2, 3, 4, não. Mas só pelo fato de ter o S lá no final da palavra, a gente já consegue enxergar que é mais de um objeto ou mais de um elemento, ok? Singular e plural. Mais um exemplo clássico. Observe que temos pessoas aqui no quebra-cabeça, certo? E até peças que se encaixam. Por exemplo, tem uma determinada empresa e está precisando de alguns funcionários, 2 pessoas que estão perdidas aí buscando um emprego, está dentro do mundo do trabalho, e essas pessoas são convocadas para exercer uma função dentro dessa empresa. Então, foram peças que se encaixaram nesse quebra-cabeça e já conseguiram se achar dentro do mundo do trabalho. Porém, elas precisam estar cada dia mais atualizadas e focadas para que ela se mantenha dentro desse mundo. E quando eu falo o homem, é apenas um indivíduo. Quando eu estou falando que é apenas um indivíduo, eu estou falando no singular. Quando eu falo os homens, eu estou falando no plural, porque são mais de uma pessoa, pelo menos 2 pessoas, ok? Aqui temos algumas palavras, algumas frases, que estão no singular e no plural. Melhor dizendo, temos frases que indicam um objeto ou uma pessoa, certo? Ou um elemento. E temos frase que indica mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um elemento, certo? Quando indicar apenas um, você vai pegar essa palavrinha, escrever dentro do quadradinho do singular aqui, certo? Quando tivermos mais de 2, pelo menos 2 ou mais, você vai escrever essa palavrinha dentro do plural. Como, por exemplo, o lápis, eu estou dizendo que é apenas um. Então, eu vou pegar essa frase e vou escrever dentro do singular, certo? Aí você que está me assistindo, você pode pegar o seu caderno, copiar essas palavrinhas, certo? Em seguida, fazer os quadradinhos com o nome singular e plural e depois estar colocando essas frases, certo? De maneira separadas aqui, corretamente, como você achar que esteja correta, e aí tá mandando para o professor verificar que você conseguiu resolver, ok? Temos aqui singular, dominó, plural. Ou seja, é tipo aquele dominó que você vai encaixar com objetos. Observe que nós temos aqui, olha, farol e barril. Quando eu falo farol, eu estou falando apenas um objeto. E quando eu falo barril, eu também estou falando um objeto. Então, eu posso dizer que esses nomes e essas figuras estão no singular, porque é apenas um objeto. Agora, quando eu falo faróis, observe que nós temos 2 faróis. E quando eu falo barris, eu tenho 2 barris. Eu estou falando no plural. Observe melhor que as palavras faróis e barris, elas terminam em S, ou seja, elas estão no plural, ok? Singular e plural. Singular e plural são flexões gramaticais para indicativo de número de substantivo e adjetivos. Enquanto o singular indica um ser, como por exemplo peixe, ou um conjunto, como por exemplo cardume, o plural indica mais de que um ser, por exemplo peixes ou cardumes. Observe que as palavras já se modificaram e apareceram com o S no final, certo? Isso tudo é para deixar bem claro para a sua compreensão. Singular e plural, mais uma vez. A flexão, na maioria das palavras, para o plural, ocorre por meio do acréscimo da letra S. Mais uma vez, reforçando o acréscimo da letra S. Como exemplos, temos aqui bala e balas. Observe que apareceu a letra S no final. Atraente, atraentes. Troféu, troféus. Observe que essas palavras receberam a letra S, porque elas receberam essa transformação, saíram do singular e passaram para o plural, ok? Mais uma vez, temos um exemplo clássico que eu trouxe para vocês. As palavras terminadas em vogais ou de tongo oral e de tongo nasal, acrescenta-se a letra S.
Exemplos. Chapéu. A palavra chapéu, ela vai receber apenas o S. Ficará chapéus. Como estamos falando de palavras com transformações do singular para o plural, observe que elas receberam a letra S, ok? Cipó, com a transformação, ficou cipós. Mãe, ficou mães. Item 2. Nas palavras terminadas em ão, o plural pode ser formado de 3 formas. Vamos conhecer alguns. Altera-se o ão para ões. Exemplos. Charlatão, ficará charlatões. Coração, corações. Tabelião, tabeliões. Agora vamos para o nosso desafio da aula de hoje. Altera-se o ão para ães. Exemplos. Alemão, alemães. E como ficará as seguintes palavras? Capitão e pão. Você vai escrever esse desafio no seu caderno, certo? A lápis ou a caneta vai estar transformando as palavras capitão e pão do singular para o plural e vai estar mandando para que seu professor verifique se você conseguiu resolver o desafio, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Grande abraço.